Legal, o objetivo é justamente esse mesmo, trazer cases aqui falando sobre empreendedorismo. O objetivo do podcast é empreendedorismo. E dentro do empreendedorismo nós temos vários assuntos. A saúde mental é extremamente importante, não tem nem o que discutir, né? Eu queria focar um pouquinho ali, né? Defender um pouquinho a minha categoria, os empreendedores, os empresários, né? Porque assim, a saúde mental também está muito atrelado ao nosso dia a dia, né? Nós precisamos de estar com isso muito em ordem para poder tomar a decisão correta, para poder dialogar com as pessoas de maneira equilibrada e tranquila. E o que você sugere para um empreendedor, um empresário que tem aquela agenda lotada, aquele dia conturbado, fala com 15, 20, 30 pessoas, assuntos diferentes? Cara, ele tem que ter uma saúde mental muito em ordem. E aí, o que a gente faz para manter isso em ordem? Olha, Márcio, realmente, hoje eu trabalho com um público muito nichado, né? Trabalho com muitos empresários. E se tem uma coisa que é em comum entre os grandes empresários, é um horário de atividade física na agenda deles. Porque hoje a saúde mental, né, ela vai muito além de um problema mental, né? Então, hoje, ter saúde mental é você estar bem fisicamente, emocionalmente e produzindo bem, né? Então, os empresários hoje buscam essa válvula de escape para não só ter uma melhor produção, que isso acaba, a gente acaba impactando, né, numa melhor produtividade dos funcionários. E hoje, com essa evolução, né, tecnológica e cobrança, a gente precisa... o exercício físico ele entra como uma ferramenta fundamental no controle da ansiedade, do estresse, né, da depressão. Eu sou especialista em exercício físico e saúde mental há mais de 15 anos. Muita gente me pergunta, quando me perguntam, né, falam, Luiz, qual a sua profissão? Eu sou especialista em saúde mental. E muita gente fala, exercício físico e saúde mental, muita gente linka isso como... Aí até me pergunta, mas o que você faz, né? Você cuida de pessoas com... Você fica em clínicas e tal? E hoje, na verdade, o exercício físico, né, ele é um tripé, é um dos tripés mais importantes do tratamento dos transtornos de humor. Hoje, nós temos até uma resolução aí que está saindo, a NR1, né, que é uma normalização, é uma fiscalização que vai ter agora a partir de maio nas empresas, que vão fiscalizar a saúde mental dos colaboradores, né? O exercício físico, ele entra como uma ferramenta fundamental nesse processo. Que tipo de exercício? Qualquer exercício ele ajuda? Tem que ser aquele exercício que traz um certo prazer para a pessoa que está fazendo, porque cada um gosta de um esporte, né? Cada um gosta de um exercício. Tem pessoas que não se adaptam a ficar ali na academia, naquele ambiente fechado e tal. Tem pessoas que gostam de jogar futebol, outros gostam de jogar tênis como lazer. Porque isso me parece muito mais a introdução do exercício físico como uma atividade, até mesmo de lazer, e obviamente que vai fazer bem para a saúde em todos os aspectos, mas tem algum exercício específico que ele vai trazer alguma coisa específica para a mente ou não? Qualquer um vai funcionar e vai servir. Muito boa pergunta, Márcio. Eu acho que seria interessante a gente separar, né? Atividade física e exercício físico. Atividade física é todo o gasto calórico que você faz, que você realiza durante o dia, que pode ser dentro de uma atividade esportiva ou não, né? Por exemplo, caminhar, lavar uma louça, fazer uma faxina em casa é considerado uma atividade física. O exercício físico, ele é algo controlado e sistematizado. Então, ele tem um tempo de início, de duração, uma intensidade devida, e é isso que nós, professores de educação física especializados nesse assunto, então a gente vê hoje o exercício como um remédio, né? E cada
remédio existe uma dose, né, a ser dada e um tempo de uso. É exatamente isso. Então, hoje, nós temos doses específicas para alguns transtornos de humor. Por exemplo, para ansiedade, é diferente já da depressão. Para ansiedade, a gente trabalha... hoje, para fazer um resumo, tá? A Escola Americana de Medicina do Esporte, que é a maior referência do mundo hoje nesse segmento, ela fala que para que você tenha hoje uma saúde física e mental, você tem que combinar o exercício resistido, que seria o exercício de força, a musculação, aliado com exercícios aeróbios, que seriam uma natação, ciclismo, corrida, exercício de corpo e mente, que aí entra algumas técnicas de yoga, pilates, meditação e exercício de flexibilidade. Então, esses são os 4 pilares né, que se unem para que você tenha uma saúde mental bem equilibrada através do exercício. Hoje, os guidelines são as diretrizes das organizações mundiais de saúde mental. Hoje nós não temos ainda uma regulamentação, um direcionamento para qual tipo de exercício é mais específico. Por quê? Porque os estudos vêm saindo diariamente, né? Mas para que entre como uma diretriz, isso demora muitas vezes 5, 10 anos para que se entre como uma diretriz, exatamente para que você fale qual o melhor exercício hoje para ansiedade, para depressão, né? Os guidelines hoje, as recomendações é que você combine os 4 pilares. Mas hoje, nós, como estamos trabalhando com a ciência, né, tem muitos estudos científicos saindo de relevância, e a gente hoje já consegue dosar o melhor tipo de exercício e a dose para a ansiedade. Então, por exemplo, pessoas ansiosas tendem a serem mais adrenérgicas, né? Então, pensa comigo, são pessoas que já têm uma liberação de dopamina maior, de noradrenalina, adrenalina. Esses pacientes, a gente vai trabalhar com doses, combinando o exercício resistido e o aeróbio, mas em doses moderadas e contínuas, para que a gente consiga ter uma liberação de alguns neurotransmissores e algumas miocinas hormonais, para que esse paciente, esse aluno, ele consiga abaixar um pouco o nível de hormônios adrenérgicos. Ficou claro isso ou não? Deu para entender? Sim, deu super para entender. Eu tenho uma dúvida. Para quem acorda de mau humor, tipo a minha esposa, que ela faz? Que exercício que ela 12, faz? 15 polichinelos. O que ela faz? Me fala aí, por favor, me ajuda. Legal. Então, pra quebrar eu conheço bem essa história, viu? A minha esposa tá aqui, tá online, por isso que eu tô perguntando. Né? Legal. A minha deve estar também, então vamos lá, vamos mandar essa recomendação. Acorda de mau humor. Ao contrário da ansiedade, vamos pensar na depressão, tá? A depressão, pessoas que sofrem de transtorno de depressão, tem já uma característica de uma baixa energia, né? Uma anedonia, e aí a gente vai dar uma dose totalmente diferente da ansiedade. Pessoas com menos energia vindo da depressão, a gente vai trabalhar com exercícios de alta intensidade. Então, olha a diferença. A ansiedade, a gente modula a intensidade de moderada para baixa e mais contínua. Para indivíduos com depressão e baixa energia, você trabalha com exercícios de moderada a alta intensidade, por quê? Quando você eleva a tua frequência cardíaca, né, então você faz picos ondulatórios, você vai despertar mais hormônios adrenérgicos,
como dopamina, noradrenalina. Então, você vai trazer mais energia e mais foco, mais atenção, e essa pessoa vai dar um up, né, no seu estado de humor. Então, assim, o exercício por si só, não é que a gente consiga controlar o que vai ser liberado. Todos os neurotransmissores e todos os hormônios, eles são liberados em conjunto. Mas dependendo da intensidade que você dá de exercício, você pode priorizar mais hormônios adrenérgicos, justamente nesses casos de pessoas que acordam com menos energia, com pessoas mais depressivas, e pessoas que já são mais aceleradas, mais ansiosas, a gente consegue fazer dosando intensidades moderadas, mais prolongadas, liberando alguns neurotransmissores mais reguladores, como a serotonina, alguns neurotransmissores mais GABAérgicos, né, que são ansiolíticos naturais, e isso é muito interessante, porque a gente até teve uma descoberta agora recente. A gente fala muito dos benefícios do exercício físico, e quando muita gente tem em mente, quando eu vou te fazer uma pergunta, Márcio, o exercício, o que você sente, o que você escuta falar que o exercício traz um prazer, né? O que vem na mente de vocês quando fala sobre o exercício dá prazer, bem-estar? Vem alguma coisa em mente? Cara, eu acho que assim, na verdade, na minha cabeça sempre vem saúde. Eu penso em saúde quando eu penso em exercício. Perfeito. Muita gente sempre falou sobre a endorfina. Sim. Vocês já ouviram falar muito sobre a endorfina? Bastante. Vem correr para soltar uma endorfina. Isso, a endorfina, né, que libera endorfina. Tem pessoal tal. que faz exercício à noite e depois tem dificuldade para dormir. Exatamente. Agora, saiu há 1 ano e meio, nós descobrimos que, olha que interessante, a endorfina, ela é liberada através do exercício, né? O corpo, ele entende... A gente fazendo exercício físico, o corpo e o nosso cérebro, o hipotálamo, é o gerenciador do centro de controle. Ele não entende se você está fugindo de um leão, se você está em perigo, ou se você está correndo, ou se você está fazendo uma atividade física, uma corrida, uma natação. Ele vai liberar alguns hormônios adrenérgicos. A endorfina, na verdade, a gente sempre achou que ela era aquela que liberava um bem-estar. Só que nós descobrimos que a endorfina, ela não atravessa a barreira hematoencefálica. A endorfina, ela é liberada no corpo para que traga uma analgesia, né, para que a gente não sinta tanto cansaço. Então, é um analgésico endógeno que o corpo produz, né? Só que ele não atravessa a barreira hematoencefálica. E aí uma nova descoberta bem recente, o que traz esse grande bem-estar e benefício, eu não sei se vocês já ouviram falar, são os endocannabinoides endógenos, hoje conhecida como a anandamida. Atua no mesmo receptor que o THC, por exemplo. Né, como ela é liberada? Ela é liberada através do exercício físico. Também, junto com a endorfina. Junto com a endorfina. Descobriram isso só agora, 1 ano e meio atrás? Isso é bem recente. A gente sempre achou que a endorfina, que, né? É claro que, imagina assim, enquanto a gente está fazendo um exercício físico, é um turbilhão de liberação hormonal, né? Tanto que há muitos anos a gente sempre viu o exercício aeróbio como um plano ouro. Por quê? Porque os estudos científicos passados eram feitos em animais, né? E se estudava muito o exercício aeróbio. Era muito mais fácil colocar uma cobaia, né, um ratinho, para fazer uma corridinha na... Vocês já viram como funciona, né? Os testes em laboratório, do que fazer uma cobaia fazer um teste resistido. Se faz também. É muito interessante. É claro que isso tudo é controlado, né? Não é... muita gente, às vezes, a gente fala, parece que é um maltrato aos animais, mas você amarra, para fazer um treinamento resistido com uma cobaia, você amarra um pezinho no rabo dele e ele sobe, e você faz ele subir as escadas. Esse é o trabalho resistido
que a gente conseguia Fazer os testes. fazer os testes e ver o que estava acontecendo, né? Aham. E o que evoluiu muito, inclusive, agora na década de 80, foi um grande divisor de águas, foi a ressonância magnética intracraniana. Porque hoje, através da ressonância, isso foi nos anos 70 e 80, a grande descoberta foi até um prêmio Nobel, né? Porque hoje a gente consegue fazer, você faz um dos primeiros estudos que saíram de ressonância magnética, foi numa uma escola em Illinois, que fez uma caminhada de 20 minutos em pessoas na esteira e compararam depois, fizeram uma ressonância magnética do cérebro delas após 20 minutos de caminhada na esteira e mostraram como que modulava, como os hormônios ficavam todos coloridos. Então a gente conseguia mensurar realmente neurobiologicamente os efeitos do exercício físico na mente. É isso que